Olha, estamos recebendo aqui o secretário de Educação, Ellen Gera, o secretário de Educação do Estado do Piauí. Temos alguns assuntos para conversar com o secretário, entre eles o relatório do Tribunal de Contas do Estado, que apontou irregularidades na execução do programa de alfabetização de jovens, adultos e idosos. Secretário, um prazer ter o senhor aqui. Muito obrigado pela presença e eu queria começar a nossa conversa exatamente sobre esse relatório. A Secretaria recebeu o relatório, analisou o relatório e qual é o parecer da Secretaria? Bom, primeiro, boa tarde a todos e a todas. Douglas, um prazer muito grande estar aqui na TV O Dia. Olha, na sexta-feira passada, a Secretaria foi notificada deste relatório de auditoria do TCE em relação ao nosso programa de alfabetização de jovens, adultos e idosos. Então, o relatório, nesse momento, ele encontra-se com a equipe técnica da Secretaria. O conselheiro responsável pela matéria deu 5 dias para que a Secretaria pudesse apresentar as suas respostas. Eu já fiz uma leitura preliminar também do relatório e nós vamos contestar, com certeza, ponto a ponto, responder os questionamentos do tribunal e com certeza, o nosso grande objetivo é poder esclarecer cada um dos pontos e permitir que o programa possa seguir o seu curso natural, que a gente possa dar conta do mais importante, que é alfabetizar essas pessoas que passaram aí a sua vida toda. Eu digo isso porque no PROAJA hoje nós temos pessoas de 50, de 60, de 70 anos, inclusive, que ainda são analfabetas e que estão, por meio do PROAJA, tendo a oportunidade de tirar essa cegueira das letras, não é? Então, o nosso objetivo é poder esclarecer ponto a ponto junto ao tribunal e garantir aí que o programa siga a sua execução e dê conta da sua missão de reduzir o quanto for possível o analfabetismo aqui no estado do Piauí. Se você olhar os indicadores educacionais, Douglas, o Piauí ele é destaque em vários indicadores educacionais. Inclusão universitária, presença da educação técnica profissional, presença da escola de tempo integral, redução do combate ao abandono, à evasão, a ampliação da proficiência, do aprendizado dos estudantes, inclusive na escola pública, o estado de destaque no acesso e presença no Enem, mas o analfabetismo ainda é um indicador que a gente precisa, embora tenha feito um trabalho realmente muito forte. Só para você ter ideia, no ano 2000 nós tínhamos 35% da população piauiense acima de 15 anos analfabeta. Hoje 2000. Então nós entramos 30% da população acima de 15 anos analfabeta no Piauí. Então imagina o que é você ter um estado entrando no século XXI, onde a cada 3 piauienses acima de 15 anos, 1 era analfabeto. É uma situação. Acima de 15 anos, analfabeto. Quer dizer, não tem condição dessa pessoa entrar num concurso público, ter um bom emprego, ter uma boa renda. Ela com certeza vai ser uma pessoa dependente das políticas sociais. Então esse trabalho ele foi muito bem executado, tanto pelo governo estadual quanto pelas prefeituras nessas últimas 2 décadas. O certo é que nós reduzimos esse percentual de 35%, na verdade, para 16%, mas quando a gente coloca 16% em cima da população piauiense, ainda são 400 mil piauienses acima de 15 anos que têm ainda a deficiência, que ainda são analfabetos. Então, qual foi o objetivo do PROAJA? E aí, quando o senhor fala população, o senhor está se referindo a todas as faixas etárias. Isso, acima de 15 anos. Acima de 15 anos. Exatamente. Então, é claro que se você olhar e estudar bem cada faixa etária, nós vamos identificar que entre 15 a 30 anos, esse percentual é muito baixo, em torno de 2%. Então, na verdade, os analfabetos persistem ainda nas pessoas de 50, 60, 70 anos e, em especial, na zona rural. Então, são as pessoas que lá atrás não tiveram acesso à educação, estão ainda na zona rural e nem iniciaram o seu processo de escolarização. Então, qual é o grande objetivo do PROAJA? É, de fato, ser uma política pública, ela é arrojada. O poder público não tem como esperar mais 20 anos para alfabetizar essas pessoas. De posse do recurso dos precatórios do Fundef, por exemplo, que nós repatriamos de forma judicial, a gente tem condições hoje de fazer um trabalho muito mais arrojado, chegando nessa população. Hoje o PROAJA ele tem cadastrado na sua base de interessados, vamos dizer assim, apresentado pelas entidades, cerca de 340 mil pessoas e contratadas
algo em torno de 160 mil. Mas é muita gente já hoje participando do processo de alfabetização. E aí esse público é o público dentro desse universo analfabeto que ainda persiste. Exatamente. Aí vamos agora ao ponto do relatório, né? O relatório do TCE, ele aponta alguns questionamentos. O questionamento que está mais vamos dizer assim, evidência, que chama a atenção, é o TCE, ele identifica que nessa base de cadastro do PROAGE, você tem algo em torno de 1.052 pessoas que são pessoas que estariam já falecidas. Não é? O relatório cita isso, né? Então esse é um dos pontos que tem entrado em debate, né, inclusive hoje. Mas eu tenho esclarecido que o relatório, primeiro, ele não apresentou ainda essa lista para a secretaria, então a secretaria não tem nem como validar nome a nome, mas é importante destacar como que o programa funciona. O programa, Douglas, ele parte do credenciamento de entidades. Então é basicamente assim, o poder público ele assume que sozinho não dá conta da tarefa, e a lei permite isso, que quando o poder público ele não consegue estar lá presente naquela localidade para aplicar uma determinada política pública, que no caso aqui é a educação, que é essencial, ele pode fazer o chamamento de entidades privadas para colaborar com a execução da política pública. Então, a fundamentação hoje do PROAGE é uma lei da Assembleia Legislativa. Quem aprovou o PROAGE foram os nossos deputados na ALEP, isso é importante se dizer, e foi uma grande contribuição da Assembleia Legislativa poder aprovar um programa que permite o Executivo combater o analfabetismo no arrojo que o PROAGE tem. Então, um regramento extremamente moderno, é inovador. Quais são as empresas, que tipo de convênio? Como que funciona, né? O programa, ele, reconhecendo que o poder público sozinho não dá conta da tarefa, ele lança mão de um marco regulatório que nós temos hoje no país, que permite que o poder público credencie entidades. E aqui é interessante falar do credenciamento, porque existe uma certa crítica no programa de que o programa estaria selecionando e escolhendo entidades para participar do programa. De forma alguma. Nós estamos tratando aqui de um credenciamento. É um edital público, respaldado pelo regramento do programa, pela lei que rege o programa e pelos decretos e portarias governamentais. As entidades que tiverem o perfil do edital este que passou pela Procuradoria-Geral do Estado e pela Controladoria-Geral do Estado, tanto na parte legal quanto de economicidade, as entidades que tiverem o perfil dito no edital podem se credenciar. Então, não há aqui seleção e escolha de entidades pela Secretaria Estadual de Educação. Qualquer entidade que cumpra o rigor do edital pode se credenciar. Depois do credenciamento, as entidades elas apresentam para a Secretaria uma lista de interessados, de pessoas que a entidade, naquele momento, diz que irá alfabetizar. É o que a gente chama de processo de busca ativa. Até esse momento, eu ainda não contratei a entidade, ela só se credenciou no programa, mas não tem ainda um contrato especificamente. Pronto, aí ela traz a lista. Quando a entidade traz a lista, aí nós passamos para uma outra etapa do programa, que é o que nós chamamos de triagem eletrônica de dados. Nós fazemos um cruzamento dessa lista. Quem faz, inclusive, esse cruzamento é a Fundação Getúlio Vargas, que nós contratamos para trabalhar conosco no programa, para justamente pelo respaldo que a FGV tem, pela seriedade que a FGV tem nas ações que ela executa, uma entidade de renome nacional, ela faz essa triagem eletrônica. Então, de posse de dados abertos, de dados que estão públicos, de bases de dados do censo escolar e de outros dados que estão abertos, a FGV pega aquela lista que a entidade trouxe e faz um cruzamento. E aí a FGV diz para a Secretaria, dessas 10 mil pessoas que a entidade apresentou, 8 mil estão dentro do perfil do programa e podem ser atendidos pelo PROAGE. Só a partir daí que a Secretaria de fato faz o contrato, em cima desse dado que teve essa triagem. Agora o programa ele é tão rigoroso que mesmo depois que eu faço o contrato, eu faço uma testagem censitária, aluno por aluno, aluna por aluna, uma testagem diagnóstica, tanto para confrontar a documentação desse estudante que está matriculado na entidade, contratado pela SEDUC por meio desse credenciamento, para verificar também se ele realmente é analfabeto, para evitar possíveis fraudes. De posse desse teste, é que a entidade passa a receber os seus outros recursos disponíveis no programa. São 4 parcelas. A primeira, de 20% do contrato,
eu repasso no ato do contrato, porque ela já fez o trabalho de busca ativa, já montou material, já contratou professores e tudo mais. A partir daí, só mediante a testagem eu faço o pagamento. Então, os próximos 20% não são sobre as pessoas contratadas, e sim sobre as pessoas que estavam no contrato, mas sim pela quantidade que efetivamente é testada e está presente no programa. O que acontece muito? A entidade muitas vezes apresenta 10 mil, a triagem tira 2 mil, eu tenho 8 mil, quando eu vou aplicar o teste, tem às vezes 6 mil, 7 mil. E só é pago mediante a frequência e essa testagem realizada pela FGV. Esse favorecimento, secretário, alegado pelo Tribunal de Contas do Estado, seria no edital? Bom, na verdade o tribunal não fala de favorecimento. O favorecimento, normalmente, ele tem vindo mais vamos dizer assim, da oposição, que tem dito que o governo tem se valido do programa para favorecer entidades. E eu estou rebatendo aqui... Mas esse princípio de que o programa o edital é público? É público, é um credenciamento aberto. Aliás, se você for ver, as entidades são extremamente diversas. Eu tenho, inclusive, a Igreja Católica, por meio do MEB, participando do programa. Eu tenho a Obra Coop, eu tenho a Caritas, são entidades sérias. Então, são cerca de 40, 42 entidades hoje credenciadas. E qualquer entidade que cumpra o rigor do edital tem direito a se credenciar no programa. A SEDUC não faz seleção. Então, mas especificamente qual o ponto que eles apontam? Pronto, agora o TCE de fato aponta essa questão dos falecidos, né? Aí esse ponto é o que eu estou aqui lhe dizendo, que por meio do... o que foi que nós fizemos? Quando a entidade traz essa busca ativa, nós colocamos numa base de dados, que é o que a gente chama de base de dados de interessados. E para dar mais transparência ainda para o programa, nós abrimos essa plataforma para o tribunal. Então, muito provavelmente, essas pessoas podem estar na lista de interessados, trazidos pelas entidades, mas só passa, de fato, para o contrato quando é feita uma triagem eletrônica e depois eu ainda faço uma testagem. Quer dizer, o tribunal pode efetivamente ter constatado isso, e isso pode ser verdade, mas isso não quer dizer que essas pessoas receberiam. Ia chegar um momento que a secretaria ia identificar. Exatamente. Essas pessoas Exatamente. Então, o que é que nesse momento nós vamos fazer? Nós vamos responder ponto a ponto do relatório. Eu quero aqui também destacar que o Tribunal de Contas do Estado faz um trabalho sério. É um relatório técnico, feito por auditores técnicos. Normalmente, o teor mesmo de um relatório da auditoria do tribunal realmente é duro mesmo. Às vezes o executivo não gosta e tudo mais, mas é assim que funciona o processo. Vem de regra apontando erros, mesmo os supostos erros. Isso, ou supostos erros, é assim mesmo. Normalmente o relatório de auditoria não vem elogiando o trabalho do executivo, não. Normalmente ele vem duro. Então você tem que olhar com seriedade, serenidade, e aí sim cumprir o papel do executivo, que é responder ponto a ponto. Eu já fiz uma leitura do relatório, todos os pontos serão respondidos, serão esclarecidos, e aí o TCE com certeza vai poder tomar a sua decisão, e com certeza eu tenho muita confiança de que nós vamos, no final desse processo, ter aí a garantia de que o PROAGE siga o seu ritmo e a gente cumpra essa missão, que é a missão da educação, que é um direito constitucional, que é o direito da educação, e no nosso caso aqui, alfabetizar essas pessoas. Secretário, nosso tempo está já esgotado, mas eu não posso deixar de falar com o senhor sobre o retorno às aulas. As aulas voltam agora, e a gente sabe que mesmo durante os 2 anos que os alunos ficaram fora da sala de aula, mas com aula remota, o senhor que é um especialista na área sabe que a aula remota ela não é a mesma coisa da aula presencial. Quer dizer, a gente trata o seguinte cenário: pior do que a aula remota é não ter aula alguma. Então esse seria o pior cenário. A aula remota é para quem já tem formação, para quem já é adulto, aí é outro contexto. Então, muito bem. Tivemos esse problema da greve, que foi resolvido, e bem rápido, secretário, antes da gente entrar no retorno às aulas, só para o telespectador entender. O sindicato alega que o Estado não paga o piso estabelecido pelo MEC. E há aí uma guerra, digamos, de narrativas entre o que diz o governo e o que diz o sindicato. O que é que o senhor tem para esclarecer em relação a efetivamente o pagamento do piso? Primeiro, de forma muito categórica, o Estado do Piauí sempre pagou o piso do magistério. Hoje o piso do magistério estabelecido em lei é de R$ 3.845. E esse é o menor salário de um profissional do magistério da rede estadual de educação. Não há nenhum concursado recebendo menos do que isso? Não, claro, no perfil da lei. A lei diz o quê? Profissional do magistério, inclusive se tiver nível médio, que tenha 40 horas de trabalho. Então essa é a referência para 40 horas de trabalho. E aliás, esse salário hoje de R$ 3.845 na rede estadual, ele é pago para um grupo pequeno.
de profissionais que são das classes A e B, que são das pessoas que têm nível médio, em torno de 400 pessoas. O restante dos profissionais da ativa da secretaria ganham algo em torno de R$ 3.980, já é quase 4 mil. A grande maioria dos profissionais hoje da rede, eles são especialistas, então já estão com um salário bem acima de R$ 4.000. Veja bem, primeiro, de forma categórica, o Estado do Piauí paga o piso. Tanto paga o piso que quando nós fomos na justiça em relação à greve, a greve foi decretada ilegal por duas vezes pelo tribunal, inclusive. Né? Agora, veja bem, o servidor público, a servidora pública, pode não gostar do reajuste? Pode, é um direito do servidor. A greve está aí, é um direito também do trabalhador. Agora, qual foi o nosso debate com o sindicato durante os meses de abril, maio e junho? É de que nós tínhamos uma decisão judicial determinando a volta ao trabalho desses profissionais. Quando a justiça determina, você tem que cumprir a ordem judicial. E nós ficamos ali até o mês de junho com algo em torno de 5% da categoria ainda resistindo ao retorno. Só 5%? Isso. Mas aí depois, agora o sindicato já retirou a greve, ainda bem, agora a gente já está com todas as escolas funcionando, todos os profissionais voltaram ao trabalho e os profissionais estão dialogando com suas coordenações pedagógicas nas escolas. Agora, a alegação do sindicato era qual, secretário? Já que o Estado paga o piso. Sabe o que foi que aconteceu, Douglas? Acontece o seguinte, todo ano tem uma lei, que foi uma lei federal, que determina o valor do piso do magistério, certo? Então, a cada ano, o Ministério da Educação, ele busca uma referência de reajuste para esse piso. Foi que o MEC anunciou em relação a 2021 para 2022, que o piso do magistério seria reajustado em 33%, certo? Quando você reajustou o piso de 2021 para 2022, o piso foi para 3.845. O que o sindicato estava buscando? Que o Estado pegasse os 33% e aplicasse de forma linear na carreira. Mas lembrando que a lei do piso, esse reajuste de 33% é no piso. O que foi que o Piauí fez? Garantiu que nenhum trabalhador do magistério de 40 horas ganhe menos do que o piso na nossa rede e a partir... e para toda a categoria foi dado um reajuste de 14,58%. Mesmo sem obrigação legal. Isso, mesmo sem obrigação legal. Então, na verdade, o que o sindicato queria? Era que, na verdade, o Estado pegasse os 33% e desse linear. É justa a luta, o profissional do magistério tem que ficar mesmo na resistência, na luta, em busca de melhores salários, de melhores condições de trabalho, com toda certeza. Agora, não se pode dizer que o Estado não paga o piso, e não se pode dizer que o Estado também não tenha valorizado o magistério, porque o governo, além de dar o reajuste de 10% para todas as categorias, no caso da educação, fez essa incorporação de 4,17% para os aposentados e para os ativos, o que juros sobre juros, percentual sobre percentual, dá em torno de 14,58%. Secretário, agora para encerrar, porque realmente nosso tempo estourou. Mas e a volta às aulas? Tudo pronto, mas a gente tem um problema. A gente está com os casos de Covid-19 em alta novamente, mas está tudo... foi inclusive baixada uma portaria agora, uma portaria relativamente dura, porque o servidor que não apresentar o cartão de vacinação, com a vacinação regular, em dia, esse servidor não pode trabalhar e os dias vão ser descontados. E o aluno que não apresentar também o cartão de vacinação, o nome vai ser levado ao Conselho Tutelar. Muitos classificaram como medidas duras e nesse ponto eu sou extremamente claro. Acho que são necessárias justamente para garantir a segurança de quem está em sala de aula, seja estudando ou trabalhando. Mas, enfim, todas as condições de segurança para quem está indo para as aulas, está tudo garantido. Sim, inclusive as nossas escolas, mesmo durante a pandemia, quando o COI permitiu, nós levamos os estudantes para a escola. Nós ficamos o tempo todo no limite do que era possível para que a gente pudesse preservar as aulas dos estudantes. O que garante aprendizado para estudante é estudante na escola, assistindo aula. É isso que garante aprendizado. Tem que ir para a escola. Agora, a proteção maior que nós temos em relação à Covid é a vacina. A SEDUC, ela sempre cumpriu o que o COI determinou. Hoje o COI não
criou, vamos dizer assim, nenhum impedimento do funcionamento da escola, então as nossas escolas estão abertas, a rede estadual de educação está funcionando e, claro, a vacina ela é necessária para poder dar segurança para o estudante, para o profissional e para as famílias. Secretário, obrigado pela presença e tinha outros assuntos para tratar, vamos marcar outra oportunidade, porque a educação é um tema amplo demais e tem questão do Enem, das revisões, tem também os projetos da Secretaria para esses 2 anos que as aulas foram remotas para haver uma espécie de recomposição da carga horária, do aprendizado dos alunos, enfim. E até para saber do senhor mesmo, numa próxima entrevista, qual o impacto desses 2 anos que a Secretaria avalia na relação ensino-aprendizagem com os alunos. Obrigado pela presença. Douglas, eu que agradeço. De fato, nós fizemos aí durante a pandemia um trabalho muito forte para a gente garantir o vínculo do estudante. Fizemos uma mega avaliação diagnóstica em todos os estudantes da escola estadual e também nos municípios, para que a gente pudesse ter à disposição dos professores e professoras um mapeamento pedagógico de aprendizagem para que eles possam agora, nesse momento, recompor a aprendizagem dos nossos estudantes. E aí, se não for possível, eu já combinar com o senhor para a gente marcar para fazer uma reportagem sobre esse assunto, trazendo esses dados para que a gente possa levar até aos nossos telespectadores. Obrigado. Eu que agradeço. Secretária Elengera.